Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, com alegria que eu saúdo, acolho cada uma de vocês que saíram de suas casas nesta manhã. E eu espero que todos vocês tenham alegria em termos este momento de celebração, de comunhão aqui na Paróquia Martin Luther, neste tempo especial de Advento em que nós estamos. Eu saúdo e acolho cada um de vocês com esta palavra bíblica prevista como lema para este domingo e que quer caminhar conosco para dentro da semana do tempo de Advento. Palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Com esta palavra do Antigo Testamento, que é citada pelo evangelista Lucas, eu saúdo e acolho cada uma de vocês nesta manhã. Vivemos um tempo especial, tempo de Advento. O Advento nos lembra que Cristo já veio, mas também esperamos pela sua volta. Neste tempo intermediário em que nós estamos entre a primeira vinda e a volta de Cristo, nós somos convidados a nos preparar, assim como falava o profeta Isaías. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Celebramos culto para a honra e glória do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade a cantar conosco o primeiro hino, 363, Então se verá o Filho do Homem. O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória, então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra a vinda do Filho do Homem, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser vinda do Filho do Homem. O autor do bonito Salmo número 32 confessa diante de Deus com estas palavras: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. É uma bonita palavra do Salmo 32, em que o salmista reconhece a sua condição de pecador diante de um Deus que é santo. E o salmista confessa os seus pecados, confiando na misericórdia de Deus. Motivados por esta palavra, eu convido a comunidade para orarmos e também diante de Deus confessarmos os nossos pecados. Oremos. Deus amado e querido Pai Celeste, tu caminhaste com o teu povo ao longo de sua história e conduziste os teus filhos e filhas segundo a tua vontade. Também a nós tu te revelas um Deus companheiro e amigo, quando nos visitas por meio de Jesus Cristo, trazendo perdão e salvação. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, esteja conosco
quando também nós temos de caminhar pelos desertos em nossa vida. Acompanha-nos, ó Deus, com a Tua graça e bondade, quando chega a noite e a luz e a claridade do dia desaparecem. Caminha conosco, Deus amado, nos momentos de dificuldades pelos quais todos nós temos de passar. Visita também a nós, através de Jesus Cristo, trazendo e oferecendo o Teu perdão, a possibilidade de um recomeço. Pedimos, Deus, que Tu estejas conosco quando celebramos culto a Ti, que Tu nos sirvas por meio de Tua palavra, que Tu nos orientes através do Evangelho e que nós possamos Te servir, não só com o nosso louvor, mas também com uma vida dedicada a Ti, coerente com a nossa confissão, com aquilo que cremos, condizente com a Tua vontade. Seja Tu conosco, abençoa este tempo de celebração, este tempo de comunhão contigo, de comunhão com aqueles que conosco celebram. Isto pedimos, agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu nome por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Confiante no perdão de Deus, o salmista confessa a sua fé dizendo assim: Deus me tem ouvido e tem me atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Nós queremos nos unir com o salmista e louvar a Deus cantando: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Convido para acompanharmos a leitura do Evangelho que encontramos em Lucas, capítulo 13, os versos 22 a 30. Lucas 13, 22 a 30. Vocês podem acompanhar também na projeção, eu leio nessa tradução da Bíblia da linguagem de hoje. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos, os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, deixe-nos entrar. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinava na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês, afastem-se de mim,
vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Até aqui a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Lucas, capítulo 13, versos 22 a 30. E nós queremos responder a esta palavra cantando: pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Vidas pede meu pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós agora e sempre. Amém. Eu convido para acompanharmos com atenção a leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 12 a 24. O texto parece ser extenso, mas na verdade são vários versos curtos. Então não é um texto tão extenso assim, vale a pena ouvirmos com atenção o que Paulo, no final de sua carta, escreve à igreja de Tessalônica. O título, Últimos Conselhos e Saudações. Eu leio: Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos irmãos, aos tímidos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo.
não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Eu já estou indo para o 25, na verdade é o 24, mas ainda haveria, então, o 25. Aquele que os chama é fiel e fará isto. Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, nós vivemos num tempo intermediário. Este é o slide certo que eu gostaria. Primeiro, nós vivemos um tempo intermediário entre a primeira vinda de Jesus Cristo, cujo nascimento nós celebramos no Natal, e a espera pela sua volta, trazendo o reino de Deus. A pergunta que sempre de novo acompanha os cristãos, a igreja, a cristandade como um todo, é sobre como nós devemos viver este tempo entre a vinda e a volta de nosso Senhor. O que podemos fazer durante esse tempo de espera entre a vinda e a volta de Cristo? E em muitas oportunidades a Bíblia fala sobre isto. Em muitas ocasiões os escritores bíblicos, os apóstolos orientam sobre esta questão. E o que sempre de novo aparece nos textos bíblicos, sempre de novo aparece nas Escrituras, é que este tempo não é um tempo para ficar mais ou menos assim. Agora, ou seja, não é tempo de acomodação. Não é tempo de ficar indiferente àquilo que acontece ao nosso redor. Não é tempo de fechar os olhos para aquilo que acontece no mundo e nem para aquilo que acontece pertinho de nós também, seja na família, na comunidade, na igreja como um todo. Como em outras ocasiões, também aqui no texto que nós ouvimos, o apóstolo Paulo deixa claro que a fé em Cristo não autoriza ninguém, na verdade, a viver este tempo de braços cruzados, vamos dizer assim, numa espera passiva, aceitando ou justificando aquilo que é contra a vontade de Deus, aceitando ou justificando aquilo que nega o seu nome, aquilo que vai contra a sua palavra. Muito pelo contrário, aquilo que nós já recebemos da parte de Deus e aquilo pelo que nós ainda esperamos deve nos encorajar para uma vida condizente com a vontade de Deus e um testemunho coerente com aquilo que nós confessamos crer. Eu gostaria que atentassem para esta palavra, esta frase, uma vida condizente e um testemunho coerente. É isso que a Bíblia fala, ou seja, tempo de espera. Então não é tempo de ficar assim, mas seria muito mais assim. Um tempo de espera significa tempo de preparo e tempo de crescimento, tempo de amadurecimento até que nosso Senhor vem. Assim como Isaías, na palavra com a qual iniciamos o nosso culto, já falava: preparai o caminho do Senhor. A própria razão pela qual Paulo escreveu esta bonita carta, só 5 capítulos, se você ainda não leu, eu recomendo realmente a leitura. O motivo que fez Paulo escrever esta carta é que ele está preocupado com a fé daqueles cristãos. Eu recomendo a leitura do capítulo 3, em que Paulo explica detalhadamente as razões e também a situação daquela igreja, razão pela qual ele escreve, então, este texto que temos diante de nós. E o apóstolo Paulo temia, ele tinha um receio
que com a sua ausência a comunidade que tinha acolhido o Evangelho de Cristo pudesse se afastar do Senhor. 3:5, por exemplo, e que aqueles cristãos que tinham vindo do mundo pagão, tinham deixado as divindades das religiões pagãs e crido no Deus vivo e verdadeiro, ele diz, que com a sua ausência esta comunidade pudesse fraquejar, desistir, desanimar e pudesse voltar novamente aos ídolos das religiões pagãs que eles tinham deixado para trás. A carta de Paulo tem como objetivo, a gente poderia colocar aqui, exortar os cristãos para que permaneçam na fé em Cristo, para que fiquem firmes na fé e sejam encontrados íntegros, preparados, completos, irrepreensíveis, diz o nosso texto, no dia de Cristo, no dia da volta do Senhor. Ou seja, que ninguém pudesse ser acusado de nada no dia da volta do Senhor. E neste contexto, então, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender também estes conselhos, estas recomendações que o apóstolo Paulo aqui faz no nosso texto. Tudo ele faz com este objetivo principal, e nós podemos observar, no nosso texto, a passagem tem uma estrutura bem clara. Se vocês olharem aqui, estas exortações, verso 12 e 13, Paulo começa falando a respeito dos que presidem a comunidade. Fala das lideranças da igreja e como deve ser a relação da comunidade em relação a estas lideranças. Aqui ele fala tanto de presbíteros, fala de anciãos, aqui ele fala daqueles que também têm a tarefa de anunciar o Evangelho, aqueles que ensinam, ele diz, aqueles que se esmeram na pregação e no ensino da palavra de Deus, como a comunidade deve lidar e agir e se relacionar com estas pessoas. Eu vou voltar a isto depois. Versos 14 e 15 são exortações para a convivência fraterna. Versos 16 a 22, exortações quanto à vida na fé, no cotidiano da igreja. E versos 23 e 24 são votos finais. Claro está, queridos irmãos e irmãs, que estas recomendações que Paulo faz, todas estão interligadas, todas estão dentro deste objetivo principal que Paulo tem aqui em mente, ou seja, todas elas têm a ver com a vivência da fé nos nossos relacionamentos, dentro da igreja e fora da igreja, neste tempo intermediário, como eu falei, em que Cristo ainda não veio. O apóstolo Paulo usa constantemente na sua carta um termo que é exortar. Exortar significa, entre outras coisas, isso, até podemos ver no dicionário aqui, Exortar significa, entre outras coisas, motivar, encorajar, estimular, incentivar, consolar, colocar-se ao lado, chamar para perto os cristãos da igreja, a fim de que não se afastem do Evangelho e assim permaneçam firmes até a volta do Senhor. Pegando um pouquinho aquela sequência que eu mostrei no slide anterior, primeiro Paulo fala sobre a nossa relação com aqueles que dirigem a comunidade. Ele diz, aqueles que pastoreiam a igreja. Chama atenção nesse texto, o que Paulo recomenda. Ele diz assim, verso 12, respeitem aqueles que trabalham entre vocês. Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem estas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem. Vejam bem, é uma recomendação muito concreta em que Paulo diz, essa questão que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, na verdade, Muitas vezes a gente age em relação às nossas lideranças, aos nossos presbíteros, também em relação aos nossos pastores e pregadores, como se eles tivessem a obrigação de fazer isso, e vocês que se virem, eu quero aqui ser servido, eu quero ser bem atendido. Na verdade, como nós ouvimos antes, isto faz parte, acolher bem as pessoas, mas o acolher bem a todos sempre
também tem o sentido de que a pessoa encontre o seu espaço na igreja, onde ela pode colocar-se a serviço, onde a pessoa pode colocar os seus dons à disposição do reino de Deus. Esta recomendação é bem importante, verso 12. Nos conselhos sobre a convivência fraterna, Paulo destaca a ajuda mútua, ajudar uns aos outros. Igreja sempre foi comunidade fraterna. Ajudar uns aos outros, consolar os fracos, diz Paulo, ter paciência com todos. Como a gente tem que ter paciência, né? Às vezes, né? Como liderança e outras vezes com a liderança. Nos conselhos sobre a convivência fraterna, então Paulo enfatiza essa questão. Aliás, só pode ser uma convivência fraterna se há respeito, se há consideração, se há ajuda mútua, né? Senão, não é convivência fraterna, né? Só pode ser convivência fraterna se a gente consegue viver como Paulo recomenda. Quando Paulo fala sobre a nossa relação pessoal com Deus, ele recomenda a alegria da fé, que seja uma fé alegre, uma fé contagiante, uma fé que quando as pessoas olham para nós e nos ouvem falar, né, daquilo que cremos, diz: olha, eu gostaria de saber mais sobre aquilo que você crê, gostaria de conhecer melhor, né, o Cristo do qual você fala. Aliás, tem um grande líder que não era cristão, um grande líder indiano, Mahatma Gandhi, né? Ele disse certa vez o seguinte, mais ou menos eu cito de forma livre, não tenho agora aqui escrito, mas ele disse mais ou menos assim: no dia em que eu enxergar na vida dos cristãos a alegria que eles confessam ter, eu também me tornarei cristão. Percebem? Ou seja, às vezes nós falamos de uma alegria que no nosso relacionamento a gente não deixa transparecer. A alegria da fé, fala o apóstolo Paulo. A persistência na oração são enfatizadas quando Paulo fala da nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus, então ele recomenda esta alegria, a persistência, a prática da oração e da gratidão. Já quando Paulo fala da vivência da fé, ele destaca a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco através de sua palavra, através daquilo que ele coloca também no nosso coração quando nos chama para servi-lo. E por isto mesmo, diz Paulo aqui, não desprezem a pregação da palavra. Não desprezem a pregação da palavra. Eu acredito que vocês conseguem facilmente fazer aqui a relação com o que ele dizia no início. Valorizem aqueles que ensinam. Valorizem aqueles que pregam. Valorizem aqueles que transmitem o Evangelho de forma coerente, porque é esta palavra que nós temos de acolher, ele fala agora, é esta palavra que nós temos de valorizar. E assim, queridos irmãos e irmãs, Paulo recomenda então aos cristãos de Tessalônica o que Deus, na verdade, espera de todos nós, de todos que confessam o nome de Cristo. No verso 23, numa outra tradução, ele resume tudo numa palavra só, ele fala a vossa santificação. O que Deus deseja é a vossa santificação neste tempo intermediário entre a vinda e a volta do Senhor. O que é a santificação? É uma vida que seja agradável a Deus. E ouçam bem, queridos irmãos, agora, que seja agradável a Deus quando se trata de meu relacionamento, de nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento entre nós, entre os cristãos, a comunhão fraterna, mas também inclui a forma como eu cuido de mim mesmo, como você cuida de você mesmo. Vocês entendem? Isso está incluso na santificação e às vezes a liderança, os líderes podem aqui fracassar um pouco e tropeçar neste desafio. Santificação inclui também o cuidado comigo. Tem muitos textos que falam sobre isto.
Ou seja, o cuidar com os outros, dos outros, não me exime da responsabilidade de cuidar bem de mim, da minha família. Aliás, o mesmo Paulo a Timóteo vai escrever no momento: se alguém não consegue governar bem sua própria casa, como é que ele vai administrar e cuidar bem da igreja? Percebem? Desta forma, então, queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo desafia a igreja a se manter íntegra, os cristãos a se manterem íntegros em espírito, alma e corpo. Ele fala no nosso texto, até a vinda do Senhor. Talvez a gente pudesse usar como, já estava ali o caminho, né? Talvez a gente pudesse ilustrar isso com o caminho. Aliás, o Evangelho volta e meia fala do caminho, que o caminho da fé é apertado, o caminho é estreito. Eu quero terminar com esta imagem do caminho. Os cristãos tessalonicenses tinham iniciado então neste caminho da fé. Mas agora Paulo os convida para que eles permaneçam nesta estrada, neste caminho, até a vinda do Senhor. Nós também estamos neste caminho. Desde o nosso batismo, nós estamos neste caminho da fé. No entanto, Paulo diz aqui, não basta iniciar no caminho da fé, é preciso permanecer nesta caminhada até chegar ao alvo. Se desistir durante a jornada, não chega até o alvo. Nós estamos a caminho e algumas coisas se fazem necessárias durante a nossa jornada e principalmente vai Paulo dizer a manter o nosso olhar naquilo que é o alvo. Nosso olhar, né, no que é o alvo, eu coloco de novo, este é o alvo da nossa jornada. Manter fixos o nosso olhar no alvo. O que é o alvo? O reino de Deus, que virá com Jesus Cristo. É necessário cuidado ao longo da caminhada com algumas coisas, e principalmente também com os desvios. Desvios que querem nos afastar, desvios que querem nos confundir, desvios que querem então exatamente nos tirar da estrada, nos afastar do caminho. Queridos irmãos, a recomendação de Paulo é válida para a igreja daquele tempo, para a igreja de todos os tempos, ela é válida para todos nós. Paulo diz em resumo: estejam preparados, se preparem, como? Sendo perseverantes na fé até o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso ajudam então estas recomendações, e eu quero aqui terminar destacando a oração, a comunhão, o estudo da palavra, a comunhão fraterna, o exortar uns aos outros. A gente perdeu muito como igreja quando a gente olha a exortação como intromissão, né? Quando alguém nos chama, diz: querido, vem cá, eu queria conversar contigo, estou preocupado com isso. Às vezes as pessoas resistem e dizem: está se metendo na minha vida, né? Vive a tua que eu vivo a minha. E assim a gente erra, às vezes os dois. Eu erro, você erra, porque nós não nos exortamos mais mutuamente. Isto faz parte da comunhão fraterna. O objetivo não é se meter na vida de ninguém, mas o objetivo, diz Paulo, é que a gente permaneça firme neste caminho com Cristo, até a sua volta, para quando isto acontecer, a gente ser encontrado, preparado, irrepreensível, ele diz, recebendo assim o reino de Deus que Cristo haverá de trazer. Que o bondoso Deus nos ajude e que estes desafios, estas recomendações, estes conselhos que Paulo deu aqui aos cristãos, sejam também para nós palavra de Deus. E nós queremos acolher com alegria e com responsabilidade. Que assim seja, que a paz de Deus,
que vai além de todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em resposta a esta palavra, eu convido para cantarmos o número 192, que é uma confissão de fé. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador, e assim sucessivamente a igreja pode cantar conosco. Baixemos nossa cabeça, elevemos nosso pensamento, a nossa palavra, a nossa prece diante de Deus. Deus amado e querido Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de tudo que é bom, Deus Salvador, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, que nos visita trazendo perdão e salvação. Nós bendizemos o Teu nome por nos acolheres na Tua presença e nos receberes como Teus filhos e filhas à mesa da comunhão. Assim pedimos, Senhor, concede que a Tua bondade também nos fortaleça na fé, na esperança, no amor. Deus amado, fortalece aqueles que não puderam celebrar conosco nesta manhã. Ajuda, ó Deus, a todas as pessoas que sofrem, conforta os enlutados, encoraja os enfermos, assiste a todas as famílias para que vivam conforme a Tua vontade. Derrama, ó Deus, sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos viver no cotidiano de nossos dias, segundo a Tua vontade, na certeza da Tua companhia. Conserva-nos em Tua graça e une-nos sempre mais em amor fraternal, como membros do corpo de Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos pedir pela bênção de Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos conceda a sua paz, assim vos acompanhe, proteja e guarde em seu amor o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão na paz do Senhor e sirvam ao Senhor com alegria em vossos corações. Amém. Desejo um ótimo domingo a todos, uma ótima semana,
até qualquer outra oportunidade em que nós poderemos nos reencontrar.